Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos então pedir a Deus, através do seu Santo Espírito, que nos dê sabedoria, entendimento e compreensão para essa aula. Amém? Aula 28. A Igreja Cristã da Perseguição à Idade Média. A Igreja começou na Palestina, onde Jesus e os discípulos viveram. Depois da morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores reunidos, orando, esperavam pela promessa do Espírito Santo. No dia da festa de Pentecostes, o Espírito desceu nos apóstolos e começaram a testemunhar ao povo do Evangelho. Pedro pregou a quase 3.000 pessoas que se arrependeram, creram em Jesus e foram batizadas. Assim, o Espírito Santo formou a primeira comunidade cristã. Nos primeiros anos da Igreja se espelhava pela Palestina, Judéia e Samaria. Os cultos eram realizados em casas, pois só no século IV a Igreja começou a construir templos, reunindo-se no primeiro dia da semana, domingo, para culto e comemorar a ressurreição de Jesus. Mas logo a Igreja passou a ser perseguida pelos judeus e pelos romanos. Como os imperadores recebiam altos impostos, tinham grande poder e seus exércitos estavam por toda parte. Julgaram-se divinos e exigiram serem adorados. Isto não era problema aos pagãos, que tinham diversos deuses, mas os cristãos se negavam a adorar o imperador como se ele fosse um deus. Pois para os cristãos só existe um Deus e só Jesus deve ser adorado. Por isso, os cristãos foram considerados inimigos do Império Romano. E assim foram muito perseguidos nos primeiros 300 anos de sua história. Milhares de cristãos morreram pela fé, sendo jogados aos leões, crucificados, queimados vivos em postes, etc. As perseguições e o testemunho vivo dos cristãos contribuíram ao grande crescimento da Igreja antiga, que se espalhava por todo o Império Romano. Também ajudou a obediência dos cristãos ao mandato missionário de Atos, capítulo 1, versículo 8, e o fato de haver uma língua que era conhecida em todo o Império. Ainda colaborou com esse crescimento da Igreja as boas estradas construídas pelos romanos que ligavam países e povos. Apesar das perseguições em 300 depois de Cristo, quase metade da população do Império era cristã. Em 285, nasceu Constantino, filho de mãe cristã. Quando se tornou imperador, trabalhou por um só império, um só imperador e uma só religião. Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do império. A partir de Constantino, em 313 d.C., os imperadores passaram a proteger e estimular cada vez mais a fé cristã, promovendo uma crescente fusão entre a Igreja e Estado, no qual muitos ajustes de ambos os lados foram feitos para que cada um se adaptasse às necessidades de outro. Até que na época de Teodósio I, em 380 d.C., o Império Romano tornou-se oficialmente um Estado cristão. Muito embora aquela aparentemente conveniente conversão estatal, em seguida o Império Romano continuaria com seu já existente declínio, caminhando até mesmo ainda mais rapidamente para a sua ruína, até que, por fim, a humanidade ocidental, herdeira do legado do Império Romano, passou a entrar num longo período de obscurantismo histórico, com a queda de Roma a partir de 476 d.C. Na verdade, Constantino, que se dizia cristão, apenas quis usar a Igreja cristã para aumentar o seu poder. A Igreja, por sua vez, também aproveitou desta época para divulgar o Evangelho, mas nesta aliança com o imperador, a Igreja começou a desviar-se da verdadeira vontade de Cristo. Os cristãos ganharam cargos no governo, contaminando-se pelo poder. Começaram as construções dos templos. Como o imperador se deixava batizar como cristão, os pagãos vinham em massa para serem batizados, ainda que sem uma conversão genuína a Jesus. Essa gente parecia cristã, mas continuavam pagãos. Não podendo mais adorar as suas estatuetas de deuses pagãos,
só trocaram-nas por imagens de Maria, de apóstolo e de outros santos da Igreja, contrariando Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 5. Em 380, os dois Augustos, Teodósio I no Oriente e Graciano no Ocidente, declararam reconhecer como única religião no Império a fé que a Igreja Romana havia recebido de São Pedro. A conversão do Império ao cristianismo transformou o bispo de Roma, mais tarde designado Papa, como uma figura religiosa de maior relevo do Império Ocidental, como declarado oficialmente em 380 no Edito de Tessalônica. O Papa deveria ser a maior autoridade da Igreja no mundo. Ao longo da história, a Igreja cresceu tanto em importância que o Papa Leão III coroou o Imperador Carlos em 25 de dezembro do ano 800. Isto chegou a simbolizar que quem fazia o imperador era o Papa. A Igreja adota um sistema imperial, bem diferente do que Jesus ensinou e viveu. Os papas se declararam os únicos e legítimos representantes de Cristo na Terra. Na Idade Média, eram mais poderosos e ricos do que imperadores e reis. Já no ano 1000, a Europa torna-se cristã, mas faltava a verdadeira vivência cristã. O verdadeiro cristianismo foi trocado por luxo e poder mundano. A Bíblia foi sendo esquecida e trocada por ritos. Em 1054, os cristãos da Ásia não mais se submetem ao Papa. Aconteceu uma separação na Igreja. Surge então a Igreja Católica Ortodoxa, que se desligou da Igreja Católica Romana. Temos então no mundo duas igrejas, a Católica Oriental Bizantina Ortodoxa na Ásia e a Católica Romana na Europa. Essa briga entre católicos e ortodoxos foi a causadora de sérias disputas e perseguições na Idade das Trevas. Bem, dá-se o nome de Cisma do Oriente ao período compreendido entre os anos 1378 e 1417, durante o qual 2 e mais tarde 3 papas reclamavam a sua legitimidade na direção da Igreja. Por causa do islamismo, a religião dos árabes, os cristãos são convocados para uma guerra santa. Foi em 1095, no final de um concílio da Igreja, que o Papa Urbano II convocou todos os cristãos para esta guerra, os quais lutavam para retomar Jerusalém e acabar com a religião dos árabes. As cruzadas, guerras santas tidas como obra de Deus, receberam esse nome porque todos os que lutavam nesta guerra e que tinham uma cruz de pano nas costas eram os cruzados. Estavam sob a cruz de Cristo. Os bispos e cardeais, porém, afastaram-se de seguir a Jesus. Como tinham mais luxo, riqueza e poder do que reis, era comum os ricos comprarem esses cargos. A imoralidade dos sacerdotes crescia enquanto o povo vivia na miséria, quase sem orientação espiritual. O descontentamento com a Igreja crescia muito, especialmente por causa da liderança do Papa. Uma das razões do descontentamento é que a Igreja ficava cada vez mais rica e cada vez mais preocupada com as riquezas. Com isso, os pobres da Igreja eram uma vez mais esquecidos e desprezados. A Igreja acumulava bens através de enormes construções, aquisições de terras, os chamados territórios papais, relíquias preciosas, esculturas e pinturas caríssimas, etc. Muitas pessoas começavam a pensar em uma reforma da Igreja. Não se falava em Igreja nova, mas apenas reformada. Essas pessoas queriam que a Igreja levasse mais a sério os ensinamentos de Jesus. Vejamos alguns desses reformadores. A. Pedro Valdo, rico comerciante da cidade de Lyon, na França, que ao ler o Evangelho viu que a Igreja estava errada. Vendeu todos os seus bens, distribuiu o dinheiro aos pobres e começou a pregar contra a Igreja. Em 1170,
Pedro Valdo e seus amigos foram expulsos da igreja. B. John Wycliffe viveu na Inglaterra por volta do ano 1370. Foi contra a riqueza da igreja e atacou o Papa quando este queria cobrar impostos na Inglaterra. Disse ainda que na igreja não deveria haver diferença entre as pessoas. Mais tarde, traduziu a Bíblia do latim para o inglês a fim de que o povo pudesse lê-la e entendê-la. C. John Hus viveu na Tchecoslováquia entre 1369 e 1415. Levou adiante os ensinamentos de Wycliffe, foi expulso da igreja e então escreveu um livro dizendo que o Papa só podia ser obedecido se ensinasse o que estava na Bíblia. Isso incomodou a Igreja Romana e no Concílio de Constança ele foi condenado à morte. Em 1415 foi queimado vivo em uma fogueira. O povo ficou revoltado, pois gostava muito de Hus. Só com Lutero, em 1517, a reforma da Igreja aconteceu, dando a origem à Igreja Evangélica a que pertencemos. Depois de Lutero, em diversos lugares na Europa, pessoas foram lendo a Bíblia e surgiram novas denominações evangélicas. Zwinglio, Calvídio, John Knox, Cranmer, Wesley foram pessoas que Deus levantou para que a sua obra continuasse e as pessoas pudessem conhecer a obra de Cristo e uma vida nova a partir da fé, e não a partir de uma religiosidade que desconhece o amor e a vontade de Deus. Então, recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: como e onde começou a igreja cristã? Segunda pergunta: onde os primeiros cristãos se reuniam? Em que dia da semana eles faziam isso? Terceira pergunta: por que o cristão começou a ser perseguido? Quarta pergunta: o que aconteceu no ano de 313? Quinta pergunta: como surgiu o primeiro Papa? Sexta pergunta: como os papas, bispos e cardeais se comportaram? Que estilo de vida levavam? Sétima pergunta: como os cristãos se comportavam? Como ficou a vida espiritual do povo? Oitava pergunta: o que aconteceu em 1054? Nona pergunta: o que foram as cruzadas? Décima pergunta: cite o nome dos 3 pré-reformadores. Concluímos hoje este ano de estudos. Foram 28 aulas com muito conteúdo interessante, importante para fortalecermos a nossa fé em Deus e no plano de salvação da humanidade por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe e vocês continuem crescendo na fé, lendo a Bíblia, participando dos cultos, encontros de jovens e diversas atividades que temos para que todos cresçam, vivam em paz e amor em Cristo e sejam transformados em discípulos de Jesus. Que Deus os abençoe.